Antes de mais nada, né, como você bem colocou, o nosso negócio como empresa, né, Deloitte, nós ganhamos nosso dinheiro prestando serviços, seja de auditoria, de consultoria, mas nós temos que fazer um investimento bastante grande em produzir conteúdo. É uma das nossas missões, né? Produzir conteúdo, fazer estudos, que é aquilo que nos dá a base para que a gente possa orientar nossos clientes aí nas transformações que eles têm planos para fazer. Tá? Então, esse estudo aqui, como você bem disse, é um estudo que a gente fez o ano passado. Ele é um estudo novo, tá? A Deloitte, ela faz vários estudos, inclusive globais, né? Nós temos um outro aí que não sei se vocês conhecem, mas todos podem ter acesso no nosso website, que chama Global Powers of Retail. Então, é um estudo que faz uma análise aí todo ano sobre como é que está o mercado de retail global, quem são os maiores, quem tem se destacado ou não. Essa pesquisa aqui foi inédita ano passado, que nós fizemos no Brasil, e nós estamos participando agora de uma outra que deve ficar pronta mais no final do ano, que no meu entendimento vai ser uma das melhores, que vai trazer um conteúdo dos mais interessantes para nós, até para responder uma pergunta que os nossos clientes sempre nos fazem, e que eu vou compartilhar com vocês no final dessa apresentação, que é saber o seguinte: o que vai ser o futuro, né? Então, estamos fazendo uma pesquisa que vai incluir Brasil, ela chama Global Consumer Tracker. Tá? O objetivo, de uma forma geral, dessa pesquisa é tentar entender o comportamento do consumidor durante essa pandemia que começou ano passado e que agora a gente está praticamente caminhando para o final dela, para que a gente possa tentar desenhar um cenário, olha, o que vai ser o futuro, né? Que eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem na cabeça. Mas ela sai aí no final do ano e se eu tiver a oportunidade de compartilhar com vocês aí, vai ser um prazer, tá? Então, assim, eu vou utilizar como base para a gente conversar aqui, nessa meia hora, esse estudo que nós fizemos. Para aqueles que tiverem interesse, eu já compartilhei aqui com o pessoal do fórum a pesquisa completa, então quem tiver interesse, depois o pessoal do fórum pode passar para vocês. O mais interessante, assim, a pesquisa em si ela é muito fria, né? Então, quando a gente lê uma pesquisa dessa aqui, a gente tem que se dedicar um pouco a tentar interpretá-la, que é o que eu vou tentar falar para vocês aqui. Então, eu vou passar alguns slides, eu vou comentar os pontos mais relevantes e tentar fazer a nossa interpretação do que isso significa. Então, a pesquisa ela abrangeu essas áreas. Tá? Eu vou passar por todas elas aqui daqui para frente, de uma forma bastante sucinta, e passando aí quais são os principais pontos de cada uma dessas áreas que nós conseguimos capturar. A primeira delas é claro para nós que o comércio digital ele se estabeleceu. Tá? Eu acho que muitos aqui que participam e dos palestrantes, acho que a conclusão é o comércio eletrônico ele não é novo, né? Ele já vinha sendo bastante explorado aí pelo mercado, e teve aí um ano que a gente pode dizer que teve um boom, né, na expansão das transações online, né, como a gente pode dizer. Foi um crescimento exponencial, acho que todos aqueles que acompanharam aí as notícias, né, você vê grandes marcas que tradicionalmente desenvolviam negócios no meio físico, né, na tradicional loja física, entrando muito forte no mercado de comércio eletrônico, e a gente pode ver aí, muitas delas, comparados com 2019, falam assim, olha, no ano 2020 nós triplicamos o nosso tamanho no e-commerce, nós quadruplicamos, etc. Porém, uma observação importante por mais que isso tenha duplicado e triplicado, ainda representa uma pequena parcela, isso das grandes companhias. Então, assim, por mais que tenha tido essa evolução bastante grande, ainda não sustenta, né? Então, ainda dependemos muito da parte do mercado, da forma de fazer comércio da forma tradicional. Alguns dados interessantes da pesquisa é que, para aqueles que já eram usuários habituais do comércio eletrônico, eu sou um deles, isso se ampliou. Então, as pessoas que já tinham esse tipo de contato aproveitaram e aumentaram a experiência. E teve um número muito grande de novos entrantes nesse comércio eletrônico. Então, tem um número bastante grande de pessoas que fizeram a sua primeira compra o ano passado. E aí, né, a pergunta é, bom, como é que vai ser o futuro? E aí a minha resposta, de uma forma bastante básica, é, bom, depende da experiência que essas pessoas tiveram.
sejam daqueles que já estavam habituados, sejam aqueles que fizeram a compra pela primeira vez. Então, a experiência, se ela foi positiva, vai fortalecer ainda mais o comércio eletrônico. Se ela foi negativa, ela tende a não ser uma tendência no futuro. Quando a gente fala de comércio digital, nós já estávamos falando, até mesmo antes da pandemia, a famosa transformação digital. Eu gostaria de dizer que a transformação digital, ela não tem volta, mas eu também queria fazer uma observação de que nós entendemos que transformação digital não se trata de um projeto de tecnologia. Na verdade, é um projeto de transformação de negócios. A tecnologia viabiliza essa transformação, mas ela não é um projeto de tecnologia. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Eu acho que o entendimento, né, desse transformação digital é de que isso é uma transformação de negócio. E que isso não é mais uma opção, né? Acho que as empresas hoje estão percebendo, a gente falou aí de empresas que estão preocupadas em essa nova categoria ESG, né, que visa a sustentabilidade, transparência e tudo mais. Tudo isso aqui está muito linkado, né? Então, está muito linkado também, inclusive, com o perfil, né, dos novos consumidores. Por isso que essa pesquisa nossa aqui, ela tentou fazer um balanceamento e entender o mercado sob o ponto de vista dos dois grandes pilares, né, que é a tecnologia e pessoas, né? Acho que a gente tem aí um componente extremamente relevante, que são as pessoas, né, que a gente chama de capital humano, e aí a gente tem algumas análises que podem ser feitas, né? Então você tem aí, dependendo da geração desse consumidor, você pode ter uma tendência a ir para um tipo de transação, outro tipo de transação, até por conta do meio, né? Então a gente vê aí que essa geração mais nova, aí, os chamados millennials, etc., essa é uma geração que já não usa nem mais computador, para eles são tudo no celular, né? Para minha geração, por exemplo, eu ainda me sinto mais confortável no computador, apesar de ser um usuário bastante pesado aqui de e-commerce. Mas então, esse tipo de variação de informações é uma coisa que a gente tem tentado entender para poder formar alguma opinião para os nossos clientes. Indo adiante, falando um pouquinho de plataformas, a gente tentou capturar aqui, né, e aqui tem alguns dados resumidos, a incorporação da tecnologia na jornada de compra é um caminho sem volta. Acho que isso aqui a gente já percebeu que não tem mais volta. Mas essa transformação, ela gera incertezas e desconfortos, tá? Para o consumidor. Eu acho que tem N aspectos aqui que a gente pode considerar por que esse desconforto, né? Bem, primeiro, porque você não está vendo quem está do outro lado. Então, aí a gente começa a fazer as derivações dessas análises, que é, bom, então o que importa, né? Importa a marca, o que está relacionado à reputação, importa experiências passadas, né, que o pessoal teve em algum tipo de compra. Então, a evolução da plataforma, eu acho que ela é muito importante. E aí a gente fez algumas perguntas e eu queria destacar aqui. Uma experiência ruim numa transação de e-commerce, ela prejudica, ou seja, ela inviabiliza uma futura compra desse consumidor com uma determinada marca? E a resposta foi de que 98% das pessoas que participaram dessa pesquisa concordam. Então, é certo que uma experiência boa não significa que ele vai retornar, mas uma experiência ruim significa que ele não vai retornar. Então, acho que esse aqui é um ponto muito importante, né? Porque a gente tem discutido muito com as empresas, porque devido a esse boom aí no ano passado de e-commerce, e aí eu faço um paralelo, esse boom, por isso que é difícil a gente dizer que isso é uma tendência que vai continuar crescendo dessa forma, que ela vai se estabelecer nesse patamar, porque isso não foi um crescimento natural das operações. O que acontece é que no ano passado não existia opção. Então, o consumidor ele não tinha alternativa, né? Por um momento nós tivemos todo o comércio fechado, então você não tinha alternativa, ou você comprava online ou não comprava, né? Então, por isso que eu não posso dizer assim, olha, esse crescimento vertiginoso que teve ano passado, isso fica desse jeito? Não dá para saber. Não dá para saber porque uma coisa é, quando você não tem alternativa, você vai onde tem. Agora, se isso vai perdurar ou não, a gente vai ter que ver isso aí mais lá para frente.
Experiência no engajamento. Eu acho que essa aqui é uma outra área que nós queríamos ter um entendimento, porque a gente sabe que o comércio eletrônico, ele requer, né, se tem benefícios, ele também tem alguns desafios. Eu estava até dizendo, fazendo algumas comparações, quais são alguns dos benefícios? Você tem a facilidade de você poder comprar sem sair da sua casa e eventualmente você pode fazer pesquisas de preço, que é muito fácil, né? Você está no meio onde você migra de uma marca para outra, tem aplicativos aí que fazem comparações, então você tem esse benefício de exposição. Por outro lado, existe aí o contrário. Então, a própria marca, ela está mais exposta a uma concorrência do que estava no meio físico. Dando um exemplo bastante simples aqui, vamos supor que você vai num shopping e procura uma cadeia de varejo para comprar um aparelho eletrônico. Você vai encontrar uma, duas lojas no shopping, mas você não vai encontrar, na maioria, todas as marcas que estão disponíveis no mercado naquele lugar. Então, isso é um ponto favorável, porque você já está no ambiente, se você tem a marca A para você olhar ali, talvez você opte porque você não está disposto a sair dali, pegar seu carro e ir para um outro lugar para procurar uma outra coisa num outro local físico. Então, assim, e no meio eletrônico, não. Você pesquisa uma marca aqui, você dá um clique, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Então, assim, você tem acesso a uma variedade muito maior, com maior facilidade. E existem bastante estatísticas aí no estudo que mostram que muitos consumidores, né, ainda no Brasil, eles fazem uma pesquisa online, não concretizam a transação, eles preferem ir no estabelecimento para poder olhar melhor, dependendo do bem que ele está querendo comprar, e eventualmente ele volta e compra pela internet. Tá? Então, assim, aí a gente também consegue perceber uma outra mudança, que é assim, qual será o papel do tradicional comércio físico no futuro, né? Então, a gente tem algumas análises, tem algumas informações que demonstram que o modelo físico, ele não vai acabar. Ele talvez mude de propósito. Então, eventualmente, ele pode deixar de ser um ponto de venda para ser um ponto de experiência do consumidor. Então, assim, existem várias análises aí que estão sendo feitas para que a gente possa tentar traçar o perfil do futuro. Então, nesse ponto engajamento, que é você conquistar o seu cliente, ele é um dos grandes desafios, né? E aí, as marcas que já são estabelecidas, que têm reputação e tudo mais, elas têm uma certa vantagem, porque você vai optar de comprar de uma marca que já tem reputação do que de uma marca nova. Então, assim, conquistar a confiança de um consumidor demora. Perder a confiança é muito rápido, mas conquistar demora bastante. Então, esse é um outro desafio aqui que a gente nota, de você promover aí o engajamento, né? Hoje em dia, as tecnologias possibilitam você trabalhar nesse engajamento. Então, você tem aí os tradicionais sistemas de CRM, que é de relacionamento com o cliente, vocês têm Big Data, Analytics, inteligência artificial, uma série de tecnologias hoje disponíveis, que você pode, se bem trabalhado, começar a aprender sobre o perfil do seu consumidor e poder trabalhar um marketing bastante direto para ele. Um outro ponto aqui que eu tenho discutido com algumas empresas, grandes marcas aí que são nossos clientes, é com relação ao marketing. Muitos dos meus clientes acreditam que no futuro não vai existir um marketing geral, né, do produto. Ele vai existir um marketing específico para a pessoa. Então, por exemplo, a marca A, ela vai fazer marketing específico para mim, Ricardo. Por quê? Porque ela vai conhecer aquilo que eu compro, aquilo que eu uso, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Hoje, eu diria que o nível de maturidade ainda não permite isso, até porque nós temos aí um excesso de informações no mercado. Hoje em dia existe um excesso de informação pública e que muito difícil de tratar, né? Principalmente porque quando a gente vai para o mundo de rede social, a gente tem lá o que a gente chama de informação não estruturada, tá? Ela não é aquela informação que está dentro de um formulário, que tem o campo nome, endereço, etc., onde a gente consegue saber exatamente o conteúdo daquilo. Não, você vai numa rede social, você captura um comentário e ainda não existe nenhuma inteligência artificial aí que consiga pegar um comentário e interpretar se ele é bom ou ruim, né? Mas acho que a gente vai chegar lá muito rápido. Então, essa parte de engajamento, ela é bastante importante
E um dado aqui da nossa pesquisa indica assim, que quase 80% dos consumidores que foram contactados, eles estão dispostos a compartilhar informações pessoais para as empresas que estão nesse meio digital, para formar o perfil dele. Então, assim, 80% das pessoas estão dispostas a fazer isso aqui, porque eles acreditam que isso vai facilitar dele receber um marketing que esteja mais direcionado para ele e não um marketing muito geral, porque hoje em dia a proliferação aí de marketing através de e-mail e outras ferramentas de celular, isso acaba cansando, né? E na verdade eu acho que isso aqui é até prejudica a imagem de algumas empresas, que quando você exagera no marketing e você não faz o marketing assertivo. Então, essa parte de engajamento aqui também trouxe bastante informação interessante para a gente, indo para uma outra ponto aqui, que é a expansão dos canais. Como eu falei, isso aqui está muito relacionado também à geração, né? Então, assim, a gente trouxe aqui algumas informações. Naquela época da pesquisa, isso aqui pode ter mudado, né? Existiam mais de 5 bilhões de telefones celulares no mundo, mais de 4,5 bilhões de pessoas com acesso à internet, mais de quase 4 bilhões que estavam presentes em redes sociais. Então, esses são números extremamente importantes para que a gente possa saber olha, o que vai acontecer aí com esses mercados, o que vai acontecer com o futuro e tudo mais. Então, essas são informações assim importantes para que a gente possa traçar aí o perfil do que vai ser, né, o futuro disso aqui. Acho que tivemos um avanço bastante grande aqui, principalmente nos aplicativos iMobile, que no meu entendimento aí antes da pandemia você tinha vários, mas eles não eram muito amigáveis, era difícil, você não conseguia navegar. Eu acho que isso mudou bastante, né, no último ano. Acho que a tendência ainda é melhorar bastante. Então, assim, hoje em dia, o que a gente diz é que existe tecnologia que permite fazer qualquer coisa, né? É mais importante você definir uma estratégia conceitualmente de negócio e depois você vai para a tecnologia e não o contrário. Indo um pouco adiante aqui, canal direto com o consumidor. Essa é uma outra tendência que a gente percebeu, e aqui vocês podem ver que, se a gente somar aqui o item principal dos canais da empresa de bens de consumo para venda ao consumidor, ainda foi através do próprio site da empresa, né? 71% dos respondentes disseram que esse aqui é o principal canal, então não era o canal mobile, mas sim o site. A gente entende que isso aqui possibilitou, inclusive, de muitas empresas de atuarem com o que a gente chama de venda direta. Então, ainda existe, na verdade, existe uma grande dependência, né, das empresas de bens de consumo em conhecer quem era o seu real consumidor na ponta, porque elas dependiam fortemente das grandes redes de varejo, né, os grandes supermercados, as lojas aí de eletrônicos e tal. Então, assim, as marcas, elas utilizavam esses canais para venda, e aí começaram a perceber que, com isso, ela não sabia quem era o cliente que estava comprando o produto dela lá na ponta. E isso aqui começou a ser um ponto relevante para que você possa se destacar nessa parte do mundo digital. Eu me lembro até que eu fiz um comentário numa reunião com um dos meus clientes aqui, até antes da pandemia, um pouquinho antes, que eles estavam realmente fazendo um workshop para chegar e entender como é que eles poderiam capturar melhor a informação dos consumidores, pensando nos planos futuros. E a gente colocou uma informação do tipo, olha, se você não conhece o seu consumidor hoje, o seu negócio pode acabar daqui a 30, 40 anos. E eu dei um exemplo. Vamos supor que a gente consiga extrair uma informação precisa de quais são os consumidores daquela marca. E a gente conclui que são mulheres na faixa dos 70 a 80 anos. Tá? Você tem 100% das vendas para esse consumidor. A minha conclusão agora o meu negócio, a minha empresa morre daqui a 20 anos, né? Mais ou menos. Então, assim, por quê? Porque você não tem ninguém de 18 anos comprando, ninguém de 30 anos comprando. Então, é muito importante essa parte de saber quem é que está comprando o seu produto lá na frente. E esse era um dos grandes desafios aí, quando você parte para
canal direto com o consumidor, porque você não sabe exatamente quem que é o seu consumidor, porque quem sabe, na verdade, é a grande rede de varejo que está fazendo essa interface. Eu queria migrar aqui, em benefício do tempo, para essa parte do marketplace. Na verdade, errei. Desculpa. Eu atrapalhei aqui. Um dos pontos que a gente tem discutido bastante aqui é a parte de marketplace, que a gente vê aí uma proliferação de novos marketplaces no mercado, alguns já consolidados, como a gente viu, né? Não preciso nem falar o nome dos que são os mais de maior destaque aqui, mas eles se fortaleceram muito, né? Pega os indicadores aí dos que estão nesse segmento no último ano, mas o mais importante é ver a proliferação. Então, as iniciativas de várias grandes empresas criando novos marketplaces, porque existe uma vantagem aí de negócio para todos. Mas o grande desafio é, quando você está no marketplace, você começa a ter uma competição por relação a preço que é muito maior. Porque se você vai comprar um produto A, você tem o produto A da marca X, da marca Y, da marca Z, tudo no mesmo local. E, eventualmente, se para você a marca não é um diferencial, ou seja, se os 3 produtos são equivalentes, você vai comprar mais barato. Então, esse é um grande desafio. Fidelizar o cliente também é muito difícil no marketplace, porque, na verdade, ele está no marketplace, ele vai comprar um produto, a imagem que vai ficar para ele é do marketplace, não eventualmente daquela marca. É difícil você gerenciar a informação que está em diversos canais, então o próprio marketplace não te propicia conhecer o teu consumidor, então você tem esse desafio. E um outro desafio aqui que é mais operacional, que é controle de estoque, né? Uma vez que você não tem o controle do que acontece dentro daquele marketplace, eventualmente você pode ter dificuldade em ter o seu produto e tê-lo na mão para você poder fazer uma entrega rápida. Então, proteção de conteúdo e tudo mais. O foco que a gente procurou é esse aqui, estratégia centrada no consumidor, né? Então, a gente tentou consolidar aqui quais são os principais itens que a gente pode considerar que demonstra uma estratégia focada no consumidor. E aqui tem alguns dados interessantes. Nesse quadro à direita aqui, a gente vê que as empresas de grande porte e de pequeno porte, na verdade, os 2 principais itens são os mesmos, né? Muda a ordem de prioridade, mas são mesmos, que é o mix de produtos e o atendimento ao cliente, ou seja, a qualidade do atendimento. Tá? Para as duas é a mesma coisa. Quando você vai para uma empresa de bens de consumo, muda um pouquinho, né? Mas notem que o atendimento ao consumidor, ao cliente, ele é uma das 2 prioridades para os 2 tipos de porte de empresa. Então, esse é um grande ponto que eu estava falando de você aprender e você engajar o consumidor, que na verdade é entender o que ele quer, o que ele precisa, e não ficar simplesmente bombardeando e fazendo propaganda de coisas que ele não precisa ou que não interessa. Isso somente pode ser até alguma coisa que jogue contra a marca. Só para fazer um comentário final, que eu acho que a gente está chegando perto aqui do prazo. Como comentário final dessa pesquisa, o que eu gostaria de compartilhar? Bom, a gente está de acordo que a tecnologia é quem viabiliza essa transformação digital, como eu disse. Mas a transformação digital não é um projeto de tecnologia, isso é muito importante. A transformação digital, ela é uma transformação de negócios, que será viabilizada por tecnologia. E o capital humano tem e continuará a ter um papel bastante relevante nisso, né? Eu acho que o consumidor, pelo menos brasileiro, nós aprendemos com a pesquisa, por mais que ele goste da praticidade do online, né, e hoje em dia a gente tem sites aí que são bastante amigáveis, você consegue tirar dúvidas, etc. Mas quando você tem algum tipo de problema, você quer falar com uma pessoa, né? Então, é importante você ter como uma das alternativas de contato o atendimento por uma pessoa. Porque não tem nada pior aqui, e eu já tive essa experiência de não conseguir contato, né? Todos os canais me levavam para um robô que tinha respostas padrões. Isso é uma coisa que eu acho que é péssima. E aí, como eu falei no começo, né? Acho que todos os nossos clientes desse segmento nos perguntam como vai ser o futuro? Quando terminar a pandemia, podemos esperar que esse comércio eletrônico vai continuar crescendo nesse patamar ou aumentar? Ou, assim que possível, o consumidor volta para o físico? É uma resposta que a gente não tem, né? E como eu falei, eu acho que
Isso vai depender da experiência. Então, se a experiência foi boa, ela tende a continuar crescendo a parte do comércio eletrônico, e aí o comércio físico, eu acho que ele vai ter um outro papel, que vai ser mais um ponto de experiência do consumidor do que propriamente um ponto de venda, tá? Mas também queria fazer uma observação que a gente aprende com as grandes empresas. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil é um país muito grande, e entre as nossas diversas regiões, nós temos diferenças econômicas e sociais muito grandes. Então, não é porque o comércio eletrônico está indo de vento em polpa, por exemplo, na região sudeste, que isso vai acontecer da mesma forma na região norte e nordeste. Tá? Então, você ainda tem essas diferenças e existe uma parcela bastante grande da população que vive nessas regiões. Então, não dá para dizer, olha, o futuro é o e-commerce e o físico vai acabar. Não. A resposta é depende de onde você quer fazer negócio e de como é que você vai tratar o consumidor. E aí eu só dou uma última chamada aqui, nesse estudo global que nós estamos fazendo, que é o Global Consumer Tracker, e ele vai incluir Brasil na pesquisa. E o nosso objetivo aqui é realmente tentar entender, olha, como está sendo o comportamento do consumidor, o que tem sido importante para ele, o que não tem, e o que ele vai fazer no futuro, se ele vai continuar a compra pelo online, se ele vai voltar para a loja física e tudo mais. E tem umas informações bastante interessantes, né? Se eu puder dar uma informação aqui que já apareceu nesse estudo para nós, que foi em alguma região do mundo, foi perguntado se as pessoas voltarão a frequentar restaurantes como faziam no passado, e a resposta é não. Não, nós gostamos do que aconteceu na pandemia, nós compramos equipamentos novos, nós fizemos curso de culinária, e hoje estamos gostando dessa forma. A gente vai usar muito menos a parte de comer fora. Então, essa é uma informação relevante para todo o segmento, né? Saber, olha, o comportamento do consumidor vai mudar porque ele teve uma vida diferente durante a pandemia e gostou. Bom, então, da minha parte é isso. Desculpa se eu corri um pouco, se eu fui muito breve, mas, obviamente, vocês têm acesso à pesquisa e eu estou à disposição aqui, caso tenha alguma pergunta, e caso não, depois, se alguém quiser conversar com mais detalhes, o pessoal do fórum aqui, acho que tem meus dados, vou ter o maior prazer de conversar com quem tiver interesse. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!